a nossa análise da semana. Hoje, a gente vai mergulhar num tema incrível: a matemática divina da esperança. É um conceito fascinante que a gente tira do nosso estudo da Bíblia Sagrada. Ah, e o recado importante: acompanhe até o final, porque eu vou contar como ter acesso a um material exclusivo para aprofundar ainda mais esse assunto. Vale a pena. Então, vamos lá. Sabe aquela sensação, às vezes meio silenciosa, de que algo está fora do lugar? Um sentimento de afastamento, uma certa desconexão com um propósito maior, com o divino, ou sei lá, até com a nossa própria essência? Pois é um sentimento que muita gente conhece. Mas será que é só um sentimento? Olha, a teologia, com base no que a gente estuda na Bíblia Sagrada, dá um nome para isso. E pode acreditar, vai muito além de um simples estado de espírito, de um humor passageiro. Essa é a raiz de tudo. A Bíblia Sagrada descreve essa condição não como um mero acaso, um acidente de percurso, mas como um estado de inimizade. É uma palavra forte, eu sei. E é exatamente essa separação que a reconciliação, que é o nosso tema de hoje, vem para resolver. E de um jeito assim radical. E aí vem a pergunta, né? Como se resolve uma coisa dessas? Não é com um plano de 7 passos de autoajuda, não. É algo infinitamente mais profundo. A gente está falando aqui de uma verdadeira transação divina. Uma troca que é literalmente o coração do plano de Deus. Pensa nisso. A ideia central é substituição. Não é sobre a gente tentar melhorar um pouquinho aqui e ali, sabe? Não é uma reforma de caráter que começa na gente. É uma inversão completa. É como se os papéis de culpa e de justiça fossem trocados de lugar. E esse versículo, nossa, ele é a chave que explica o mecanismo dessa troca. Preste atenção. Cristo, que nunca teve pecado, é feito pecado por nós. Para quê? Para que nele a gente pudesse ser feito justiça de Deus. É ou não uma matemática impressionante? Então, vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. O ponto crucial é esse. Cristo pegou para si as nossas falhas, a nossa culpa. E, em troca, a gente recebe a perfeição dele. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus olha para a gente e nos trata como se a gente nunca tivesse errado. A nossa aceitação não se baseia no nosso esforço, mas totalmente no mérito dele. Vamos fazer uma pequena pausa para respirar fundo com essa informação. Pensando nessa troca, nessa imensidão toda, que palavra vem à mente? Gratidão, alívio, surpresa? Compartilha aí nos comentários. É algo que realmente nos convida a pensar. Agora, o que é mais impressionante é a escala desse plano. Isso aqui não é algo pequeno, limitado, sabe? Começa numa escala que é universal, cósmica mesmo, para só depois se tornar uma coisa intensamente pessoal. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele fala sobre reconciliar todas as coisas. Pensa na dimensão disso. Isso aponta para uma restauração completa da harmonia em todo o universo. É um plano que abraça os céus e a terra. Só que o Paulo não deixa a gente perdido nessa imensidão do cosmos, não. O foco muda muito rápido para vós também. Ou seja, para nós. Isso é fantástico, porque mostra que esse plano grandioso não é uma força abstrata, distante. Ele vem buscar cada um individualmente. Certo, o plano é divino, é gigantesco, é pessoal. Mas e a resposta humana? Como é que a gente entra nessa história? Bom, aqui a fé não é vista como uma coisa que acontece uma vez só e pronto. É uma jornada, um caminho contínuo para ser percorrido. A Bíblia Sagrada usa 2 palavras muito fortes aqui. Alicerçado, que dá aquela ideia de ter uma base sólida, um fundamento, sabe? E firme, que é ser inabalável, não se deixar levar por qualquer vento. É sobre perseverar. Tem aquela história de Rode, em Atos 12, ela continua insistindo que Pedro estava na porta, mesmo quando ninguém acreditava. Aquilo ilustra perfeitamente essa ideia de continuar na fé, mesmo no meio da confusão. E por falar em continuar, essa jornada espiritual é de crescimento constante, né? E uma das melhores formas de se fortalecer nessa caminhada é se manter conectado a fontes de esperança como essa e também compartilhar a mensagem. Se essa reflexão está fazendo sentido, por que não se inscrever no canal e enviar para mais alguém? Assim a gente fortalece a nossa jornada e a de outros também. Tudo bem, agora a gente chega no que talvez seja o clímax de toda essa conversa. A revelação de algo que a Bíblia chama de mistério. E não é qualquer mistério.
É algo que esteve oculto por gerações e gerações. Tenta imaginar isso, um segredo divino guardado às 7 chaves desde o início dos tempos, e que de repente é revelado. E não é revelado aos pouquinhos não, ele explode em clareza. É exatamente essa imagem que o apóstolo Paulo nos dá. E que mistério é esse? Tá aqui! Não é uma fórmula secreta, não é um código. É uma presença. Cristo em vós, a esperança da glória. Simples assim, e ao mesmo tempo profundo. Essa é a fonte, a garantia, a própria substância da nossa esperança. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Bom, significa primeiro a união de todos, judeus e gentios, num só corpo. Significa também ter acesso, hoje, agora, aos poderes do mundo vindouro. E, por fim, é a garantia da nossa herança eterna. É a presença de Cristo que faz tudo isso ser real. E tudo isso nos leva a um objetivo final. Qual é o propósito de tudo isso? É apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Mas calma, vamos entender o que essa palavra perfeita quer dizer aqui. Olha, é fundamental a gente entender isso direito. A perfeição que a Bíblia fala aqui não é ausência de erros, não é ser impecável. A palavra certa é maturidade. Pensa só, é como pais que celebram os primeiros passinhos de um bebê. Eles não ficam frustrados porque a criança ainda não corre uma maratona, né? Eles comemoram o progresso. O crescimento espiritual é exatamente assim. E essa ideia aqui resume tudo de um jeito brilhante. A reconciliação é o ponto de partida, é ela que nos coloca no caminho. Agora, a maturidade é a jornada, é o caminho que a gente percorre a vida inteira, sempre sustentado por essa reconciliação. E como eu prometi lá no comecinho, para quem quiser ir ainda mais fundo nessas lições, tem um material de apoio exclusivo preparado com muito carinho. Ele está disponível para baixar, é só olhar o primeiro comentário fixado aqui embaixo, ok? Pode baixar, estudar e, claro, compartilhar essa nossa conversa com mais gente. Para a gente terminar, fica uma reflexão, sabendo que a solução para a nossa desconexão, que o prover para a nossa jornada e a esperança para o nosso futuro estão todos contidos nessa frase, Cristo em nós. Como essa certeza redefine os conflitos que a gente enfrenta hoje? É uma pergunta poderosa para a gente levar para a semana. Um grande abraço e até a próxima.